Invincible. Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu assisti Truque de Mestre, terceiro ato. No mundo da mágica, tudo que desaparece, reaparece. É muito bom estar de volta. Sobe aqui, você vai ser a nossa assistente. Ok? Desapareçam em 3, 2, 1. Ei, Daniel, o Atlas tá no pedaço. Quem quer ver um truque de mágica? E essa vai ser uma crítica sem spoilers. Pra quem caiu de paraquedas e não sabe o que é Truque de Mestre, Truque de Mestre é meio que uma franquia que meio que é um 11 Homens e um Segredo, só que envolve mágica. Gira em torno de uma equipe de ilusionistas chamado Os Quatro Cavaleiros, que usam espetáculos como pretexto para fazerem roubos aparentemente impossíveis. No elenco temos o Jason Isberg como Daniel J. Atlas, Woody Harrelson como Merritt McKinney, Isla Fisher como Hayley Reeves e David Franco como Jack Ward. E ainda temos o Mark Ruffalo como Dylan Rhodes. Mas a gente já fala mais dele meio que pra frente. Esse terceiro Truque de Mestre se passa 12 anos após o filme original, o primeiro. Onde o Atlas meio que recruta um trio de mágicos novatos, que são o Charlie, o Bosco Leroy e a June McClure. Ele recruta esse trio por conta de um plano aparentemente revelado pelo Olho, que é uma organização meio que de mágicos que também são ladrões, para roubar um coração. E o coração meio que é o maior diamante do mundo, que está em posse da Verônica Vanderburger, que é a vilã do filme. A treta em questão é que o Atlas não só vai tentar lidar com esse novo trio de mágicos, como também ele vai tentar se reatar aos outros cavaleiros, por causa de uma missão que deu errado. Uma coisa que meio que é a melhor coisa do filme, e também é um dos maiores meio que trunfos dessa franquia, é como os roubos desse filme são executados. Aí eu creio meio que o ponto do 11 Homens e um Segredo. Em 11 Homens e um Segredo, são basicamente 11 homens tentando realizar um roubo. Meio que há um plano que de etapa em etapa a gente vai vendo como vai ser elaborado. Para assim, quando o roubo meio que for sucedido, a gente vê meio que em sequência, meio que como o roubo foi feito. Só que lá, meio que o Daniel Ocean e os seus homens são ladrões normais. Já em Truque de Mestre, os quatro cavaleiros, além de ladrões, são mágicos e ilusionistas. Então, eles fazem isso com maior estilo. E, gente, eu amei o que eles fizeram. Pra mim, eles parecem que eles tiveram a maior liberdade possível pra fazer meio que os truques de mágica desse filme. Todos os truques apresentados parecem terem sido mais bem pensados. E parece que quem contribuiu mais para isso é o diretor que meio que assumiu no lugar do John M. Chu, que foi diretor meio que do segundo filme de Truque de Magic, mas aí não voltou por conta de, você sabe, Weekend. E quem meio que assumiu a direção é o Ruben Fletcher, que é o diretor de Zumbilândia e dos filmes do Venom. Embora que os filmes do Venom sejam bem criticados, e olha, por razões bem plausíveis, todos os dois filmes de Zumbilândia meio que são muito elogiados pelo público. E acho que o Ruben meio que achou a franquia perfeita meio que para continuar pelo menos com o Jason e o Woody. Porque com o Zumbilândia pra ele não é o suficiente. Agora sim, indo pro tópico dos personagens. Me parecia muito que os membros do elenco estavam se divertindo muito nesse filme, porque realmente, eles pareciam estar muito à vontade nesses papéis. O Atlas, o Merritt e o Jack estão perfeitos nesse filme. Principalmente o Atlas, por conta meio que da relação que ele meio que cria com meio que os novos cavaleiros, que são o Charlie, o Bosco e a June. E um ponto a se destacar é
é meio que em relação a Hayley e a outra cavaleira, que é a Lola May. Lola May é uma outra cavaleira que estreou meio que no segundo filme de Truque de Mestre, pois na época das gravações a Isla Fisher estava grávida, ou seja, ia insinuar que o Atlas fez magia na barriguinha dela. Então a substituíram pela Lola. E aí que é a questão, como é que eles vão explicar meio que a ausência meio que da Hayley? E como isso vai afetar meio que a Lola? E o filme até responde. E de maneira bem óbvia. A Hayley meio que se aposentou. E a coitada da Lola meio que foi esquecida no churrasco. Pelo menos até o momento. E nisso eu vou falar dos 3 novos membros. O Charlie, o Bosco e a June. E, gente, eles foram muito divertidos de se assistir. Tanto que a primeira cena já é um roubo formado por eles 3. E a apresentação deles é de cair o queixo. Charlie é o que fica meio que por trás, meio que das câmeras. Ou seja, é o cara dos bastidores. O Bosco é meio que um imitador, quase um ator. E a June é uma arrombadora de carteiras. A dinâmica deles é muito boa. É como se eles já se conhecessem meio que faz um bom tempo. E tem até um backstory meio que em relação a esse grupinho que eu até achei fofinho. Agora vamos falar da vilã, a Verónica. Essa mulher é a capeta em forma de guri. Ou melhor dizendo, em forma de moça. Eu não vou dar muito spoiler sobre ela, mas digamos que o pai dela meio que era apanhante do Bigodinho. Mas não só isso, como meio que ela parece ser a vilã mais sangrenta meio que dessa franquia. Também tem o Thaddeus, que meio que é o personagem feito pelo Morgan Freeman, que tá maravilhoso aqui. E eu percebi que ele recebeu uma espécie de tratamento do Tony Todd do Premonição. Eu não sei dizer, mas eu estou com um pressentimento que pode ser a última vez que eu possa ver esse cara nos cinemas. E aí que vocês meio que se questionam. Pô, Manu, você ainda nem mencionou o Dylan Rhodes. E meio que a verdade é que o cara não aparece. E com certeza a desculpa do estúdio é por conta de orçamento. Bom, os truques de mágica, como eu falei, estão maravilhosos. Mas o que eu quero ressaltar é a criação sonora, que, meus amigos, Brian Tyler continua meio que fenomenal em fazer criação sonora empolgante pra ficar imersa na história. Até as músicas cantadas escolhidas foram escolhidas perfeitamente. Pô, os caras até colocaram a abracadabra da Lady Gaga em dado momento do filme. E o roteiro, só pra finalizar, meio que continua seguindo essa risca meio que sempre tem um plot twist meio que inesperado, meio que em cada filme. Que, como meio que é uma crítica sem spoiler, não vai ter spoiler, mas se preparem pro Charlie. Esse cara aí enganou muita gente. Bom, pra mim o filme meio que tem nota alta. Não é à toa que meio que estão sendo meio que... Esse filme tá sendo comparado como o melhor dos outros. E eu espero que Truque de Mestre 4 meio que eles consigam mais se superar. Vamos, Ruben, faça um trabalho meio que mais digno. Essa foi a minha crítica sem spoilers de Truque de Mestre e o terceiro ato. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, tô busy e fui.